sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, vocês sabem qual é a maior religião de todos os tempos? Né? Vamos bater esse papo aqui tranquilo, porque existem muitas religiões no mundo, né? Mas existe a maior. No título do vídeo eu coloco aí ciência, entre aspas, pelo fato de que existe ciência, né? E existe ciência. Então, na realidade, sim, o que eu vou dizer para vocês é bastante forte, mas a ciência, que está entre aspas, aí no título do vídeo, essa é a maior religião de todos os tempos. E eu vou explicar por que a gente vai bater esse papo agradável, assista até o final, né? Para que vocês compreendam. Na realidade, o homem ele sempre teve curiosidade, né, de saber da realidade em que ele vive, saber de onde ele veio, para onde ele vai. Então, o homem, isso é do homem, né? Ser curioso, querer saber. Então, como funciona a realidade, como funcionam as coisas da natureza, o homem sempre esteve nessa interação completa com a natureza. Porém, isso é fantástico, né? Primeiramente, isso é fantástico que o homem ele tenha essa curiosidade de saber como ele existiu, né? Como tudo começou, para onde ele vai depois dessa passagem, né? Que ele teve por aqui. Então o homem sempre teve essa curiosidade. Então ele estuda tudo, né? Que foi criado, o que está à sua volta, ele busca compreender como aquilo funciona. E isso é normal. Porém, isso é muito saudável. Porém, de uns tempos para cá, isso foi sendo substituído por algo que não ficou nada bom, né? Então, primeiramente, nós temos que entender que o que é a ciência de verdade, gente? É a observação, é a mensuração dos fatos. É a observação, a mensuração e a experimentação da realidade, né? Então, sim, o homem, ele tem sentidos, né? Ele tem visão, audição, tato, olfato, paladar, para saber, compreender a realidade que está à sua volta. Porém, isso foi sendo, infelizmente, substituído. E não, eu digo o seguinte, não que as pessoas elas não possam questionar as coisas. Todo mundo, as pessoas, pelo contrário, as pessoas devem questionar as coisas. Porém, infelizmente, de um tempo para cá, isso foi sendo substituído por uma grande religião, por um grande dogma, né? Então, quando a gente estabelece um modelo, né, para qualquer coisa que é relacionada à realidade, da natureza e tudo mais, isso não significa que aquele modelo seja verdadeiro. Apenas significa que nós fizemos testes e aquilo caminha para um modelo. E na realidade, eu não posso estabelecer com isso uma ditadura. Porque na realidade, se a gente fizer isso, se tudo que nós conhecemos se transformar em dogma, então não é ciência mais, né? Ciência é sempre ter dúvida de algo. É sempre estar buscando cada vez mais a verdade. E se não existe verdade absoluta, então a gente vai continuar buscando, nessa busca incessante por ela. E essa deveria ser o verdadeiro sentido da vida. Então, na realidade, nós buscamos isso, trazer de volta isso que tinha sido perdido pela humanidade. A humanidade ela parou de pensar com sua própria mente e estabeleceram alguns ícones, né? Que a partir daí os seres humanos passaram a segui-los como deuses. E é justamente contra isso que nós lutamos. Nós tivemos, ao longo do tempo, alguns homens que foram para um lado, do ponto de vista científico, e outros que foram para outros. Vocês podem ver que os homens que foram para um determinado lado são pessoas que relacionaram, geralmente eles eram muito místicos, né? Eles eram envolvidos com mitologia, com misticismo, com ocultismo. Eles foram estabelecendo uma espécie de ciência baseada em mitologia, né? Em achismos, com pouquíssima experimentação da realidade dos fatos. E você teve outros homens que saíram desse campo e foram para outro campo, que pensaram numa ciência que trouxesse benefícios para a humanidade, trouxesse coisas boas para a sociedade. Então foram dois ramos diferentes. Infelizmente, foram criados alguns órgãos ao longo da história, eu cito aqui, por exemplo, Royal Society, que passaram a valorizar muito
os cientistas do ponto de vista mitológico, aqueles que agregam para a questão mais filosófica da coisa e não da prática. E os cientistas que foram crescendo também do ponto de vista prático, né, que observaram, vou começar a dar nome aos bois para que as pessoas entendam. Então você tinha, por exemplo, Copérnico, que, começando lá, vou começar daí, tá? Começando, não vou nem voltar lá atrás, né? Porque eu já expliquei muito sobre a questão de Eratóstenes, aqueles antigos do tempos áureos da Biblioteca de Alexandria, já falei muito sobre isso, então eu vou vir mais para cá, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então você tem Copérnico, John Kepler, Newton, Einstein, né? Carl Sagan. Então você tem, eu estou trazendo lá até os dias de hoje, né? Esses caras que traçaram, Darwin, por exemplo, também pode se enquadrar, esses caras que traçaram um paralelo entre a ciência e mitologias, né? O Padre Lamarck, por exemplo. Então, por exemplo, quando você vai estabelecer, quando Copérnico diz que o Sol era o centro do sistema, é óbvio que a gente sabe muito bem por quê. Ele criou ali uma religião chamada heliocentrismo, né? Então isso não tem nada a ver com ciência, tanto que no final do artigo dele ele descreve que era apenas um modelo mais elegante, por isso que ele fez assim. O cara não tinha um telescópio e enxergou que o céu era o centro do universo. Beleza, hoje em dia eles nem é mais assim, hoje em dia eles não é nem mais galactocêntrico, né? Hoje em dia o universo para eles é outra coisa, é um universo infinito que está em expansão, vem da teoria do Big Bang, do Padre Lamarck, que também é puramente baseado na mitologia hindu, né? Então com o tempo outras mitologias foram sendo agregadas a essa ciência filosófica. Já tem o caso de Newton, né? Que até o biógrafo da vida dele, que estudou a vida dele, sabe que ele criou a gravidade através também de meios, né, religiosos. Então, então, você olhando toda essa configuração, você tem os cientistas. E essa ciência, infelizmente, ela atrasou muito o desenvolvimento da sociedade, porque não serve para nada. Entende? Essa ciência daqui, ela serve sim para criar um grande monstro, uma grande religião. Essa ciência serviu para isso. Tá? Então vamos separar o que é ciência de verdade e o que é a ciência filosófica. Então essa física clássica, esse ramo da astronomia, são puramente filosóficos, tá? Não tem nada, não tem uma prova, não tem todas as medições que eles fazem são puramente filosóficas, né? Através de algoritmos, através de coisas que a gente sabe que na prática não serve para nada e não funciona para o mundo real. Por outro lado, alguns cientistas renomados que fugiram dessa linha pensaram no universo elétrico, que a Terra é elétrica e magnética. E esses caras, eles criaram grandes coisas para a humanidade. Inclusive criaram a possibilidade de eu estar aqui agora, frente a frente com vocês, fazendo esse vídeo. Né? Cito aí Nikola Tesla, Faraday, Ohm, né? E muitos outros, Coulomb. Foram cientistas que saíram dessa linha filosófica e partiram para a linha prática da coisa, para estabelecer e criar coisas práticas para o bem comum, para o bem da sociedade, para o desenvolvimento da civilização como um todo. E a partir desses cientistas, a Terra, o mundo passou a se desenvolver de forma muito rápida. Então, que fugiram daquela linha. Se esses cientistas não tivessem aparecido, a gente estava lá, naquela década da Idade Média ainda, pensando, filosofando sobre o Sol, entendeu? Se não fossem esses caras aqui. Então é claro que esse avanço tecnológico tem toda uma explicação, né, inclusive bíblica, para tudo isso. Então o que acontece, gente? Então, o pessoal do lado de cá, da ciência filosófica, que não é baseada em experimentação, apenas em filosofia, esse lado de cá, eles criaram um monstro, né? Eles criaram simplesmente a maior religião da face da Terra. Eu nunca vi um cristão evangélico, eu nunca vi um cristão católico, eu nunca vi um cristão espírita, eu nunca vi um muçulmano, eu nunca vi um budista, eu nunca vi, seja muçulmano, xiita, sunita, eu nunca vi nenhum desses religiosos defenderem tanto a religião deles, como esses caras defendem a religião da ciência, entre aspas, né? Aquele lado de lá da ciência filosófica. Eu nunca vi isso na minha vida. E os caras defendem, olha, você tem muito mais evidências, né? Do lado de cá da ciência, do lado da ciência de verdade. Você tem muito mais evidências, né? Por exemplo, da criação. Você tem muito mais evidências da existência do Criador, a Bíblia sendo
é um documento histórico, né? Que a própria arqueologia narra como sendo bastante verdadeiro os seus relatos. Então, você tem muito mais evidências sólidas, né, do que o mundo foi criado. Você tem os experimentos de Robert Gentry, você tem o Wolfgang Schmidt, você tem que mostra com experimentos que a Terra não se move, né? Assim também você tem experimentos do Robert Gentry que prova que através dos ralos de polônio, mais de não sei quantas publicações em revistas científicas, que as rochas elas podem ser criadas apenas por um momento, por um evento, né? Então você tem as evidências científicas que provam que a Terra é jovem, que a Terra é plana, que a Terra não se move, com assim, experimentos claros, né, do ponto de vista do método científico. E por outro lado, você tem uma ciência baseada no achismo, né, de caras que sempre, como eu vou dizer, de pessoas que sempre forjaram provas, de pessoas que sempre foram desonestas, né, e você tem, que é apoiada pela grande elite, né, através das organizações, dos órgãos, esses caras recebem prêmio Nobel, por exemplo, prêmio Nobel de Física, por conta das ondas gravitacionais que já foram provadas que era mentira. Então todos os prêmios Nobel são dados para coisas que não servem para nada na prática, né? E você tem do lado de cá uma ciência que trouxe benefícios, né, tecnológicos e tudo mais para a humanidade que não é valorizada pelos órgãos reguladores da ciência. Então, na realidade, e você vê que os caras, eles defendem a religião deles, esse lado de cá da ciência filosófica, eles defendem mais do que qualquer religioso de qualquer outra religião do mundo. Então essa ciência, entre aspas, ela é sim a maior religião do mundo, ok? Eu vou mostrar para vocês, para encerrar esse vídeo, galera, eu vou encerrar esse vídeo com uma demonstração do auge, do ápice, do cúmulo da religiosidade científica, ok? Então, vocês vão ver no fim desse vídeo um pequeno trecho de um grande e renomado cientista, entre aspas, da atualidade. Eu vou mostrar somente um trecho e vocês vão conhecer, vocês vão dizer, gente, eu nunca vi um homem de tamanha fé. Por incrível que possa parecer, eu nunca vi ninguém defender o Criador do céu e da terra. Eu nunca vi ninguém defender ao Pai que nos criou, ao Messias que veio para nos salvar, como esses caras defendem a ciência filosófica deles. Vocês vão ver aí o ápice, o absurdo, o cúmulo da fé. E se Cristo tivesse aqui hoje, ele ia olhar para esse cara aí e ia falar, eu nunca vi nem Israel homem de tamanha fé. Então está faltando para nós isso. Está faltando o pessoal ser mais combativo aqui no canal, nos canais de Terra Plana, ser mais combativo, defender a criação do Pai, defender o Criador de todas as coisas. Porque se eles vêm aqui defender a mitologia deles, eu penso que o pessoal tem a obrigação de nos ajudar nessa batalha diária contra esse processo demoníaco. Então eu peço encarecidamente que estejam nos nossos canais, que compartilhem os vídeos, que deem o like, que nos ajude nessa luta tão difícil, que é uma batalha muito mais espiritual do que propriamente científica. É óbvio que é uma batalha científica, mas também é muito espiritual e nós contamos com o apoio de vocês. Então, na realidade, vocês vão ver nesse vídeo, se o Messias estivesse aqui agora e visse essa cena que eu vou mostrar para vocês, ele diria, eu nunca vi um homem de tamanha fé. Pena que a fé dele é para um lado diferente. Mas vocês vão ver o cúmulo, o absurdo da fé. E como esses caras são combativos aqui no canal. Como eles vêm aqui e combatem para defender a religião deles. E às vezes eu não vejo terraplanistas fazerem isso, defenderem o Criador, defenderem o Pai com essa vontade. Está faltando isso, gente. Vamos ser tão combativos como eles. Então eu conto com a ajuda e com o apoio de todos. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Fiquem aí com essa cena, o cúmulo da fé, o cúmulo da fé, o cúmulo de tamanha fé em algo que não existe. Fiquem aí com o vídeo. The Earth isn't flat. This is called gravity. The Earth isn't flat. This is called gravity. Is gravity. You have no idea. Okay, next question. What is gravity? You have no idea. Okay, next question.